Eu começo a contar a minha história dizendo que, desde que me entendo por gente, sempre tive uma forte crença no poder que a magia negra pode ter. Porém, justamente por ter uma fé muito grande e ser fiel a Deus, eu sentia um profundo desgosto por qualquer tipo de prática que fugisse dos caminhos da minha religião, mesmo que fossem trabalhos de magia branca que muitos consideram inofensivos. Lá atrás, quando eu era só uma criança, aprendi uma lição muito importante. Não se deve mexer com as forças secretas e desconhecidas do mundo, pois o preço que se paga por isso é sempre muito, muito alto. Contudo, de forma muito triste e infeliz, a vida me colocou no caminho de uma criatura verdadeiramente detestável, que fez com que a minha vida se transformasse num verdadeiro e completo inferno de tormentos. Um dia, a situação chegou a um ponto insuportável. Eu explodi de tanta dor e angústia, não conseguindo mais aguentar tanto sofrimento. E então, aquela pessoa maldita foi forçada a pagar o preço por todo o mal terrível que ela me infligiu. Tenho a mais profunda certeza de que, quando vocês ouvirem a minha história, tão cheia de tristeza, vocês vão conseguir entender muito bem quais foram os motivos que me levaram a, no fim das contas, me envolver com a magia negra. É importante que eu diga também que as mulheres da minha família, começando pela minha avó, passando pelas minhas tias e incluindo a minha própria mãe, sempre viveram sob o domínio e a submissão dos homens, sem muita liberdade. Fui criada com ensinamentos de que a mulher devia acatar as ordens do marido sem hesitação, pois ele era a autoridade máxima da casa, o responsável por definir tudo, desde os pratos da mesa, as roupas que podia usar, até a maneira de se portar e muitas outras decisões. Essa perspectiva moldou a minha formação. Como filha, sempre tributei um grande respeito ao meu pai, assim como todos os filhos deveriam fazer, independentemente de suas crenças. Meu pai, pessoalmente, foi sempre uma pessoa maravilhosa para mim. Já em relação à minha mãe, a situação era bem diferente. Ele a traía constantemente e minha mãe sabia dessa infidelidade. Eu acabei descobrindo sobre as infidelidades do meu pai por volta dos meus 11 ou 12 anos. Fiquei em choque com essa revelação, sem dúvida. E a descoberta se deu de uma maneira bastante dolorosa. Minha visão sobre meu pai se desfez completamente. No dia em que isso aconteceu, eu estava na casa da Beatriz, minha amiga mais próxima na época. Havia uma celebração que incluía, inclusive, 2 horas de diversão no Playland. Meus pais estavam cientes da nossa amizade e não se opuseram que eu pernoitasse na casa dela. De fato, isso era algo bem corriqueiro entre nós duas. Às vezes, minha amiga acabava dormindo lá em casa para passarmos a noite juntas. Por volta das 6 horas da noite, nossa chegada ao shopping center foi um acontecimento especial. Lá, encontramos a nossa turma de colegas da escola que já nos esperava ansiosamente na área de jogos chamada Playland. Eu me sentia muito feliz naquele dia. Isso porque eu raramente ganhava permissão para sair de casa e aproveitar momentos de lazer e diversão. Minha mãe só me levava para a igreja. Meu pai, por outro lado, tinha uma rotina muito agitada. Ele praticamente não tinha dias de folga e, na maioria das vezes, voltava para casa bem tarde, depois de um longo e cansativo dia de trabalho. Após nos divertirmos bastante no Playland, eu, a Beatriz e nossos amigos decidimos ir para a praça de alimentação do shopping, onde o combinado era nos encontrarmos. Os pais e outros parentes da Beatriz já estavam lá, aguardando por nós. Assim que cheguei na praça de alimentação, vi uma cena que me chocou. Meu pai estava com outra mulher. Ele acariciava os cabelos dela com um carinho que eu nunca vi ele fazer com a minha mãe. Fiquei chocada e a Beatriz também ficou espantada. A situação não ficou ainda mais embaraçosa, pois meus amigos que estavam comigo não conheciam meu pai. Naquele exato momento,
Tudo o que eu queria era sumir de onde estava. O lugar me fez sentir tão mal que evitei chegar perto de alguém. Preferi ir para um canto mais quieto, porque não queria chorar na frente de todo mundo. Beatriz viu que eu não estava bem e veio tentar me acalmar, mas as lágrimas não paravam de cair. Eu me sentia completamente sem saída. Depois de um tempo que pareceu muito longo, Beatriz se afastou, me deixando sozinha com minha tristeza. Eu não sabia mais o que fazer, sentindo que tudo estava desmoronando. Minutos passavam sem que eu me sentisse melhor. Logo depois, Beatriz e a mãe dela voltaram de um compromisso no restaurante. Quando as vi, tive uma vontade enorme de ir embora e pedi com urgência para me levarem para casa. Elas tentaram me convencer a ficar, dizendo que poderíamos ir para uma parte mais reservada do lugar, mas eu precisava sair dali o quanto antes. Eu sentia que toda a minha felicidade tinha sumido. A mãe de Beatriz concordou em me levar e pediu para um parente dar um jeito. Chegando em casa, o silêncio do meu quarto me fez sentir um pouco mais tranquila. Minha mãe estava na sala, assistindo televisão, sem notar o que eu sentia. Ela parecia tão calma e inocente, o que me deixava triste. Lembro que tive muito medo de contar a verdade. Tinha receio de a reação dela ser muito ruim. Mas era preciso que ela soubesse a verdade sobre meu pai, que ele não prestava. Então, respirei fundo, juntei toda a coragem que eu tinha, sentei-me pertinho dela e decidi falar tudo o que estava me incomodando. Ela se fez de desentendida, com o olhar fixo na tela da televisão, ignorando completamente que eu me dirigia a ela. Fiquei perplexo com tamanha indiferença, tentando insistir no que eu precisava lhe dizer. Foi então que ela, com um tom ríspido, declarou que tais assuntos nada tinham a ver comigo e, para encerrar a conversa abruptamente, aumentou o volume do aparelho. Aquela reação me deixou completamente atônito. Eu previa qualquer coisa, menos aquela completa falta de envolvimento. Senti como se uma década de maturidade tivesse me atingido naquele instante, pois percebi que ela já tinha conhecimento da verdade há tempos e simplesmente optava por ignorá-la. Com meus 11 ou 12 anos, a inocência pura da infância se esvaiu. A partir daquele dia, a imagem que eu guardava do meu pai foi irremediavelmente alterada. Ele se tornou um traidor aos meus olhos, uma figura que me provocava repulsa. Minha mãe, por sua vez, vivia em um lamento constante. Questionava-lhe o porquê de tamanha resignação diante da situação, visto que eu não era de me calar. Contudo, ela sempre defendia que era dever de toda mulher ser fiel e manter as aparecias para a preservação do lar, sugerindo que uma esposa deveria fechar os olhos para evitar conflitos. Essa lógica sempre me soou profundamente confusa e de difícil compreensão. Como pode ser? Por que se espera que todas as mulheres se curvem a um fardo tão pesado de dor e sacrifício? Renunciar à própria dignidade? Apenas para manter os laços familiares intactos. Certa vez, essa divergência me levou a um confronto direto com minha mãe. Eu a acusei de ser uma medrosa por não ter a coragem necessária para se livrar dele. A resposta foi um golpe forte e doloroso em meu rosto, e com os olhos faiscando de raiva, ela me impôs o silêncio absoluto sobre esse assunto, declarando que jamais eu deveria ousar proferir tais palavras novamente. Em seguida, segurando meus braços com força e olhando-me fixamente nos olhos, ela me transmitiu com uma seriedade cortante a verdade que eu deveria absorver de uma vez por todas. O papel primordial de uma mulher é a submissão ao seu esposo. Ela ainda instruiu que, se um dia meu próprio marido cometesse tais atos desrespeitosos, meu dever seria o silêncio absoluto, a fim de proteger nosso casamento. Essa pregação se repetia diariamente.
Com o tempo, minha resistência foi se esvaindo e fui gradualmente convencida pela persistência dela, aceitando a ideia de que, independentemente das circunstâncias ou das falhas alheias, o mais importante era a preservação do núcleo familiar a qualquer custo. Sua influência moldou minha mente de forma profunda, levando-me a crer que suas convicções eram as mais acertadas. Revelar esta lembrança tão íntima da minha infância é essencial. É através dela que vocês poderão compreender plenamente como fui moldada a ter certas atitudes e a internalizar ideias que, em retrospectiva, parecem tão equivocadas e ingênuas. Chega de enrolação com os anos de juventude que não vêm ao caso. Vamos direto ao ponto que realmente importa. Aos 17 anos, logo que completei a idade para trabalhar, agarrei uma chance de emprego em um daqueles grandes centros comerciais, sabe? Uma vaga de serviços gerais, dessas que mal te dão tempo de respirar. Tive que largar os estudos porque a rotina era ficar de sol a sol no batente e quando saía, mal conseguia me manter em pé de tão exausta. Era uma labuta sem fim, de segunda a segunda, sem folga ou descanso. Depois de um ano nesse ritmo insuportável, com horas extras que não acabavam mais e um salário que mal dava para o básico, decidi que precisava de uma mudança radical. Cheguei a tentar negociar minhas condições com a chefia do centro comercial na esperança de um acordo favorável, mas a situação permaneceu inalterada. Diante disso, parti para o envio de meu currículo a diversas outras instituições. 3 meses depois, recebi uma ligação para uma entrevista em uma universidade. Em pouquíssimos dias, me deram a notícia. A vaga era minha. Ah, e eu preciso falar sobre a minha aparência na época. Era considerada muito bonita, tanto o rosto quanto o corpo. Não é para puxar saco de mim mesma, mas isso faz parte do contexto. Enfim, voltando à minha nova experiência profissional, eu adorava o trabalho na universidade. No decorrer do meu tempo lá, tive a grata surpresa de construir algumas amizades significativas, tanto com os meus colegas de trabalho quanto com algumas das estudantes que frequentavam o ambiente. Dentre essas alunas, havia uma chamada Isabela, que se destacava. Logo de cara, pelo seu modo impecável de se vestir, percebia-se que ela vinha de uma família com muitos recursos, pois suas roupas sempre pareciam ser de grifes renomadas e seus perfumes eram extremamente agradáveis e sofisticados. Apesar de toda essa opulência visível, Isabela era uma pessoa muito acessível e sem qualquer traço de arrogância ou ostentação. Com uma regularidade notável, Isabela fazia questão de me procurar na cafeteria da faculdade. Ela fazia questão de bancar meu café, sempre justificando que era sua maneira especial de me agradecer pela dedicação em manter a sala de estudo sempre em condições perfeitas e organizadas. Um dia, ela me fez um convite para que eu a visitasse em sua própria casa. A princípio, senti uma certa relutância em aceitar, uma vez que éramos de contextos sociais bastante diferentes. No entanto, ela insistiu com tamanha gentileza e convicção, assegurando que teríamos um tempo maravilhoso para bater um papo e nos conhecer melhor. Ao chegar em sua residência, ela me guiou até o seu quarto. Fiquei verdadeiramente encantada, quase sem fôlego, ao entrar no seu impressionante closet. Ela percebeu meu assombro e, com uma naturalidade surpreendente, me disse que eu poderia ficar à vontade para pegar emprestada qualquer peça de roupa que desejasse. A partir daquele momento transformador, em todos os meus períodos de folga, eu me encontrava na casa de Isabela, desfrutando de sua companhia. Durante o dia, gostávamos de ficar na piscina, mas, depois que o sol começava a baixar por volta das 16 horas, a gente se mudava para a área de lazer do prédio onde ela morava. As pessoas que viviam ali eram todas muito ricas, o que me fazia pensar 2 vezes antes de andar por ali com minhas roupas simples. Por isso, eu sempre acabava usando as dela. A intenção não era me passar por alguém rica, de jeito nenhum. Era mais para não ser olhada de um jeito diferente, sabe? Isabela me apresentou a alguns amigos dela de infância.
Eles eram bem animados e divertidos. No entanto, quem realmente me chamou a atenção foi um moço que ficava um pouco afastado do nosso grupo, mas era impossível não notar a presença dele. O apelido dele era Pedro. Naquela época, ele tinha 24 anos. E olha, ele não era só bonito, era lindíssimo. Tinha cabelo loiro, olhos verde escuros e um sorriso que deixava qualquer um encantado. Tudo nele parecia perfeito. Eu nem precisei pensar duas vezes, me apaixonei na hora. Não dá para negar que fiquei completamente fisgada por aquele rapaz. A gente trocou alguns olhares, mas ele continuou na dele, mais reservado. Contei tudo para Isabela sobre ele, e ela então me contou que todas as moças daquele condomínio e até das áreas vizinhas viviam suspirando por ele sem parar. Ela me relatou que eu o conhecia desde criança e que os dois chegaram a namorar por um período. No entanto, ela fez questão de me avisar que ele era uma figura que dava muita dor de cabeça, uma completa perda de tempo. Segundo ela, ele não passava de uma boa aparência superficial, mas por dentro era pura podridão. Um indivíduo totalmente oco e sem valor real. Honestamente, eu não conseguia de jeito nenhum acreditar no que ela estava me dizendo. Ele era tão bonito que me parecia impossível sequer pensar na possibilidade de que ele tivesse algum defeito. Pedi então que ela me apresentasse a ele. Contudo, Isabela informou que eles não se falavam mais de forma alguma. Já se passavam 3 anos desde a última vez que trocaram contato. A razão foi que Pedro inventou e espalhou boatos falsos e maldosos a respeito dela, e a situação quase virou um caso sério na delegacia. Por causa disso, eles nunca mais se falaram, nem mesmo para dar um simples bom dia. Fiquei tão surpresa e confusa com toda essa história que desisti completamente da ideia de tentar conhecê-lo melhor. Mas, para minha surpresa, apenas 2 semanas mais tarde, vocês não vão acreditar no que aconteceu. O gostosão veio até mim. No princípio, ele comentou de forma vaga que era um conhecido de Isabela. Assim que eu pronunciei o nome dela, seus olhos focaram em mim com uma seriedade incomum e ele fez um gesto sutil de aviso, indicando que eu deveria ter muito cuidado. No instante exato em que ele parecia prestes a revelar mais detalhes, Isabela surgiu de repente, forçando-o a se afastar com uma velocidade notável. Fiquei completamente mergulhada em confusão. Um aviso? Que tipo de perigo ele sentia? A razão por trás de suas palavras vagas não me era clara, e a situação parecia carregar um mistério inquietante e incomum. Isabela, sem fazer esforço para disfarçar, mostrou uma expressão clara de curiosidade. Ela perguntou sem rodeios sobre o que exatamente eu e aquele rapaz, que chamavam de Pedro, estávamos conversando. Por algum motivo que não consigo explicar, senti um forte impulso de não contar a verdade. Inventei então que ele apenas me tinha dado instruções para tomar um banho antes de entrar na piscina. Que bobagem a minha ter sido tão boba ao ponto de mentir para ela. Contudo, foi a primeira desculpa que me veio à cabeça naquele momento. Cerca de 1 semana após aquele acontecimento estranho, voltei ao prédio de Isabela. Dessa vez, minha descida para a área da piscina foi direta, sem hesitar. Isabela, por outro lado, permaneceu no apartamento, ocupada com uma reunião de estudos com alguns colegas. Foi naquele dia que o encontrei novamente. Na verdade, minha ida sozinha até a piscina teve como único propósito a esperança de encontrá-lo. E, de fato, ele estava ali, caminhando tranquilamente pela área comum do complexo. Assim que me viu sem companhia, ele se aproximou. Decidi não perder tempo com rodeios desnecessários. Ele começou por me avisar que eu deveria ter uma grande cautela com Isabela. Pediu-me, antes de tudo, discrição total, pois não queria se indispor com Isabela nem com sua família.
Em seguida, ele explicou que tanto ela quanto o pai dela eram pessoas de índole duvidosa e que espalhavam falsidades, chegando ao ponto de quase me incriminar com acusações infundadas. Soube também que um colega de trabalho foi vítima dessas mentiras inventadas por ela, sofrendo uma demissão completamente injusta. Confesso que toda essa informação me deixou bastante atordoada. Minha confusão aumentou, pois Isabela já havia me dito que ele era um indivíduo desprezível. Visto que ela era minha amiga há alguns meses e aparentava ser uma pessoa sincera, fiquei em dúvida. Quem estaria falando a verdade dos dois? Optei por não me envolver nessa situação, já que não era um problema meu. Ele, por outro lado, demonstrava uma beleza notável e possuía um olhar extremamente sedutor, o que me fez aceitar a sua conversa. O relacionamento deles durou cerca de 7 a 8 meses, mas chegou ao fim porque Isabela demonstrava um ciúme excessivo, chegando a impedi-lo de manter contato com seus próprios amigos. Após a separação, ela se esforçou ao máximo para que todos se distanciassem dele. Mas seus esforços foram em vão. Felizmente, seus amigos o conheciam bem e sabiam de seu caráter íntegro e sua honestidade. Em seguida, ele mudou o foco da conversa, expressando um grande desejo de me conhecer, pois sentiu que eu era uma pessoa muito agradável. Eu não via razão para dizer não. Naquele momento, já não tinha certeza se as críticas que Isabela fizera sobre ele eram verídicas ou apenas frutos de uma implicância sem fundamento. Era claro que eu daria uma oportunidade a ele, que aparentava ser tão encantador. E caso ele não fosse alguém de confiança, eu estava pronta para descobrir a verdade por mim mesma. Minha vida não se resumia a futilidades passageiras e eu sempre fui transparente. Assim que nos encontramos, compartilhei minha verdadeira situação. Expliquei que não possuía riquezas como eles e que meu trabalho consistia em prestar serviços gerais na mesma instituição de ensino que Isabela frequentava. Ele, com aparente desinteresse inicial, compartilhou que cursava o último ano de medicina, um caminho escolhido desde a infância com o profundo desejo de se tornar um médico e dedicar sua vida a salvar vidas. Suas revelações pareciam minar tudo o que ele havia dito antes, pois tais inverdades o levaram a considerar seriamente o abandono de seus estudos. Em suas palavras, havia uma convincente sinceridade. Decidi, então, redirecionar o diálogo para um tom mais leve, buscando que a noite fosse de descontração e não de desânimo. Contudo, pouco antes de nos separarmos, ele retomou o assunto, emitindo um alerta significativo. Descreveu Isabela como um verdadeiro lobo disfarçado em pele de cordeiro. Minha instintiva cautela me dizia para manter distância de pessoas assim, temendo que ela pudesse fabricar acusações como a de roubo em sua casa, o mesmo motivo que levou à dispensa do inocente isolador. Senti um genuíno temor em relação a Isabela. E assim, naquela mesma noite, compartilhamos nosso primeiro beijo. Mais tarde, no ambiente da faculdade, encarei Isabela e, com toda a sinceridade, revelei que sabia de suas mentiras. A notícia a deixou atônita e ela questionou o motivo da minha confrontação. Compartilhei com você o ocorrido na minha conversa com Pedro, mas omiti um ponto crucial: o que sabíamos sobre o zelador, pois Pedro me pediu para guardar segredo absoluto. Ela reagiu com grande fúria, começando a gritar alto que aquele homem não prestava e que eu deveria ficar longe dele. Eu não fiquei calado. Em vez disso, perguntei se ela tinha alguma prova concreta para sustentar suas acusações. Desta vez, porém, ela emudeceu, sem apresentar justificativa. Como confiar em alegações sem provas? Expliquei que sua atitude foi muito indelicada e que suas palavras eram injustas, pois falava mal dele sem motivo. Isabela me encarou fixamente, sem dizer uma palavra, apenas balançou a cabeça em desaprovação e se retirou.
A partir daquele momento, minha amizade com Isabela chegou ao fim. Sempre que nos cruzávamos no corredor, ela agia como se eu não estivesse ali, me ignorando. Em contraste, com Pedro, as coisas eram excelentes. Ele se mostrava muito gentil e romântico, exatamente o oposto do que Isabela havia me contado. Depois de passarmos juntos pelas primeiras 6 semanas de um namoro que se aprofundava a cada dia, decidimos que era hora de levarmos nosso relacionamento para um nível mais sério e com maiores expectativas de futuro. Apresentei-o com todo o carinho à minha mãe, que logo desenvolveu uma admiração profunda por ele. Minha progenitora o via não apenas como um jovem apessoado, mas sobretudo como um homem com um futuro financeiro brilhante, visto que estava prestes a concluir sua formação na faculdade de medicina. Ela não hesitou em me aconselhar, destacando que ele era uma oportunidade ímpar na vida, um partido que eu jamais deveria deixar escapar e que me dedicaria intensamente para conquistá-lo plenamente. Segundo ela, ter Pedro ao meu lado significaria uma vida de fartura e segurança financeira assegurada para sempre. Em um tom de sugestão quase imperativa, ela até propôs que eu procurasse engravidar dele o mais rápido possível, argumentando que tal gesto aumentaria drasticamente as chances de um casamento futuro e de ter meu futuro garantido. A verdade é que toda essa conversa me causou um desconforto considerável e me fez refletir, pois eu sentia um amor sincero por ele, apaixonada pela sua pessoa e não pelas promessas de riqueza. Ainda assim, é justo reconhecer que, em tão pouco tempo de namoro, ele já me presenteou com 3 joias de valor inestimável, demonstrando tanto seu afeto quanto seu poder aquisitivo. Posteriormente, Pedro celebrou com uma festa grandiosa a sua formatura em medicina. Foi nessa ocasião especial que ele me apresentou aos seus pais, um casal que exalava opulência e um ar de superioridade, a personificação da riqueza e de um certo distanciamento social, quase como se fossem de outro mundo. Assim que vi o olhar desconfiado da mãe dele em minha direção, senti uma pontada de insegurança que abalou bastante minha confiança. Porém, fiz o meu melhor para que essa impressão não me derrubasse. Foi o Pedro quem nos apresentou formalmente. A mãe dele me cumprimentou com um aperto de mão rápido e gelado, mas, para minha surpresa, ela esboçou um sorriso, ainda que parecesse pouco sincero. Já o pai, após dar os parabéns a ele pela formatura, simplesmente me ignorou, como se eu nem estivesse ali. Aquele momento se gravou em minha memória como algo realmente difícil de esquecer. Foi um dia que me fez sentir péssima, como se não tivesse valor nenhum. Mais tarde, quando a festa acabou, eu conversei com o Pedro. Com lágrimas nos olhos que eu não conseguia controlar, disse que sentia que nunca seria boa o suficiente para ele. Ele me deu um abraço apertado e jurou que nada seria capaz de nos separar, pois seu amor por mim era imenso e verdadeiro. Apesar de tudo, eu não me senti totalmente convencida. Tinha um medo constante de que eu pudesse perdê-lo, pois via o quanto ele idolatrava e respeitava seus pais, quase ao ponto de fazer tudo o que eles quisessem. Eu não imaginava que eles conseguiriam convencê-lo a desistir de nós. Sem ver outra saída, acabei seguindo a orientação que minha própria mãe já tinha me dado faziam tempos. Passaram-se somente 3 meses desde o dia em que concluí meus estudos com sucesso e, para minha surpresa, descobri que estava esperando um bebê. A notícia me encheu de uma felicidade indescritível. Minhas pernas mal me sustentavam de tanta euforia. Corri para contar à minha querida mãe, que me recebeu com um abraço apertado e palavras de encorajamento, afirmando que eu tinha tomado o caminho mais acertado. Mal sabia eu o que o futuro reservava ou como ele reagiria a uma novidade tão inesperada. Naquele exato momento, revelei a ele que, em breve, a nossa vida seria transformada pela chegada de um filho. Um nó se formou em minha garganta, pois, apesar de todo o amor que ele me demonstrava, eu temia que essa nova responsabilidade pudesse se tornar um grande obstáculo para os nossos planos futuros.
A resposta dele veio em forma de um abraço ainda mais forte, com os olhos marejados de emoção. Ele me assegurou, com a voz embargada, que aquela era, sem dúvida, a melhor e mais maravilhosa notícia que eu poderia ter lhe dado. Apenas uma semana se passou e, reafirmando o profundo amor que sentia por mim e pela notícia que havíamos compartilhado, ele tomou a decisão de oficializar nossa união, fazendo o pedido de casamento. Como era de se esperar, essa notícia não foi bem recebida pela família dele, especialmente pelos seus pais, que se opuseram veementemente ao nosso noivado. Eles empreenderam todos os esforços possíveis para impedir que o casamento se realizasse. Em uma tentativa desesperada e cruel, o pai dele me abordou, oferecendo uma quantia considerável de dinheiro com a condição de que eu pusesse fim à gravidez, argumentando que a criança seria um estorvo para o futuro promissor de seu filho. Contudo, meu coração não estava à venda. Meu compromisso com ele era movido por um amor avassalador e genuíno, e não por qualquer ganho material. Inclusive, compartilhei todos esses detalhes angustiantes com a minha mãe, buscando em seu conselho e apoio a força necessária para enfrentar os desafios que se apresentavam. Uma onda de fúria tomou conta dele e, com palavras carregadas de mágoa, declarou que jamais permitiria a presença deles em sua celebração matrimonial. Afinal, argumentou com veemência, quem não demonstrava apoio e apreço pela união, de modo algum seria digno de compartilhar aquele momento sagrado. Passados apenas 2 meses, o tão aguardado dia do nosso enlace matrimonial finalmente chegou. Tivemos que lidar com as circunstâncias, uma vez que a noiva já ostentava a linda curva da gestação e a pressa em formalizar nossa união era tamanha. A celebração em si foi um espetáculo de beleza e ternura. Embora o número de presentes fosse reduzido, cada detalhe transbordava perfeição e um sentimento profundo de amor, tornando o evento inesquecível. Inicialmente, nosso lar foi um modesto apartamento alugado, um espaço modesto que abrigava nossos sonhos. A razão para essa simplicidade era clara: ele ainda não havia ingressado no mercado de trabalho. O sustento para o aluguel nessa fase inicial provinha da generosa mesada fornecida por seu pai. Apesar de sua forte oposição ao nosso matrimônio, o amor que os pais dele nutriam por seu filho era incondicional e imensurável, desejando ardentemente, acima de tudo, vê-lo radiante e contente. Mal completamos 1 mês de união, uma nova porta se abriu para nós. Ele obteve uma vaga promissora em um hospital. Com a estabilidade financeira à vista, ele expressou que, a partir dali, eu não precisaria mais me preocupar com o trabalho, mas deixou claro que, se eu assim desejasse, teria total liberdade para continuar exercendo minhas atividades. Pouco tempo depois, veio ao mundo o fruto do nosso amor, nosso tão esperado tesouro. No entanto, minha força física ainda não havia se restabelecido completamente, e me vi na necessidade de pedir que ele levasse nosso pequeno ao pediatra. Durante o percurso até a consulta médica, um detalhe inusitado chamou minha atenção no compartimento de objetos do carro dele: um batom. Aquele item de maquiagem, de forma inequívoca, não pertencia a mim, visto que a maquiagem, especialmente batons, sempre esteve muito longe das minhas preferências. Pedi uma pausa na conversa, meu estômago revirando com uma sensação de que algo não estava certo. Questionei diretamente se ele escondia algo de mim, se havia alguma outra vida que eu desconhecia. Ele respondeu que não, sua voz firme, mas seus olhos fugiram dos meus por um instante. Ele tentou me tranquilizar, dizendo que toda sua atenção e afeto eram para mim, que qualquer desconfiança era apenas coisa da minha cabeça. Mas essa certeza em sua voz só aumentou minha desconfiança. Sentia que uma parte dele permanecia oculta.
Com um sorriso que não parecia genuíno, ele explicou que era normal no trabalho dar uma mãozinha aos colegas, oferecendo caronas, pois o transporte por aqui é complicado e nem sempre confiável, tanto para moças quanto para rapazes. Aquilo era rotina, um gesto de amizade. Respirei fundo, forçando-me a aceitar suas palavras, embora uma inquietação persistisse. No entanto, passados cerca de 2 meses daquele incidente, algo ainda mais estranho aconteceu. Pedro mandou uma mensagem informando que chegaria bem tarde, pois teria um compromisso de última hora no hospital, uma reunião importante com a alta chefia. Quando ele finalmente entrou em casa, a madrugada já estava avançada. Passava das 12 e ele parecia num estado confuso, quase fora de si. Mas evitei o assunto para não acordar nosso filho, que dormia profundamente. Na manhã seguinte, porém, o barulho constante do celular dele, que não parava de vibrar e emitir sons com as mensagens chegando sem trégua, me deixou ainda mais tensa. A curiosidade me consumiu de tal forma que não pude evitar bisbilhotar um registro que não me pertencia. Havia ali, entre dezenas de anotações, uma que se destacou violentamente, uma que me deixou sem chão. A noite de ontem foi, sem dúvida, um momento de puro deleite e prazer, algo que jamais esquecerei. Mal posso conter a expectativa pela próxima vez que nossos caminhos se cruzarem. As palavras exatas me escapam neste instante, mas a essência era algo assim. Meu peito apertou e o coração disparou como um tambor desgovernado. De repente, deparei-me com uma sequência de mensagens que denunciavam uma conversa íntima entre uma pessoa chamada Pedro e uma mulher com o nome de Fernanda. O teor era inconfundível, puramente romântico, com indícios claros de encontros frequentes nas últimas semanas, construindo um romance secreto. Eu não podia mais fechar os olhos para a realidade cruel que se desenrolava diante de mim. Com a adrenalina à flor da pele, fui acordar Pedro e confrontei-o, exigindo uma explicação para aquele intercâmbio de palavras tão reveladoras. Diante da evidência irrefutável, ele ficou mudo, sem ter o que argumentar, pois era manifestamente claro que ele estava a cometer adultério. Ele se lançou em súplicas por perdão, prometendo que tal deslize jamais se repetiria. Contudo, sua oferta de mudança soava vazia para mim. A ferida era antiga, pois ele já me traía há considerável tempo. De que serviria a sua palavra de honra dali em diante? O estrago já estava feito e as consequências inevitáveis. Eu disse que precisava de um tempo para me recompor e que iria ficar na casa da minha mãe junto com o Miguel por alguns dias. Ele ficou visivelmente aflito, mas não me impediu de ir embora. Quando cheguei na casa da minha mãe chorando, ela me repreendeu na hora, dizendo que eu estava sendo boba. Ela argumentou que a quebra de confiança era um custo baixo para ter um homem incrível e uma vida perfeita. Bem, vindo dela, essa opinião não era novidade. Minha mãe sempre foi daquelas que faria de tudo para manter a imagem de um casamento de sucesso. Ela ligou para Pedro e avisou que, no dia seguinte, eu e o Miguel voltaríamos para casa. Achei essa atitude um absurdo completo. Ela não tinha o direito de decidir por mim, mas deixou claro que não poderia mais ficar na casa dela. No dia seguinte, Pedro veio me buscar. Ele pediu 1 milhão de desculpas, um gesto que se repetiu por todo aquele mês. Jurou que nunca mais faria algo assim. Eu ainda o amava muito, por isso decidi perdoá-lo. Mas as coisas não pararam por aí e os problemas continuaram. O início do ano novo marcou o declínio de tudo. A amizade que eu acreditava ter com um certo indivíduo, a quem chamarei de Felipe, revelou-se uma grande farsa. Ele não era o companheiro de infância que dizia ser. Felipe era um homem de posses, um advogado talentoso, filho de um juiz de renome.
Eles haviam se afastado na juventude por causa dos estudos, mas naquele ano voltaram a se aproximar. Uma noite, um conhecido meu, que denominarei Pedro, propôs que eu fosse com Felipe e sua esposa a uma pizzaria. Depois de deixá-los na casa da minha mãe, partimos para o encontro. A noite foi agradável, a esposa dele era extremamente simpática e concordamos em nos ver mais vezes. No entanto, Pedro começou a passar todas as noites na companhia de Felipe, voltando sempre embriagado. Essa situação me deixava apreensivo e tentei alertar Pedro sobre a bebida. Ele justificava dizendo que o trabalho era muito pesado e ele precisava de uma forma de desestressar. Certo dia, enquanto arrumava algumas vestes dele para lavar, encontrei 3 mantos escuros e vários pequenos pacotes. Dentro deles havia um pó de cor clara que me fez pensar imediatamente em substâncias para rituais de magia negra ou em componentes para algum tipo de feitiço. A sensação foi de puro espanto e choque. Passei uns 15 minutos ali, com aquele item estranho em minhas mãos, esperando pacientemente que ele chegasse para que pudéssemos ter uma conversa séria. Ao vê-lo, fui direto ao ponto, questionando-o a respeito do que eu segurava. Ele me assegurou com veemência, quase um juramento, que aquilo não era algo dele, nem algo que ele costumasse usar. Pelo contrário, ele insistiu que aquilo pertencia a um homem chamado Felipe. Fiquei fula de raiva e gritei que ele não deveria me fazer de boba, pois eu já havia utilizado aquele item no passado, apesar de ter acontecido apenas 2 vezes. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto e eu o confrontei com um aviso sério. Se ele insistisse em se envolver com aquilo, eu pegaria nosso filho, Miguel, e me mudaria para a casa da minha mãe imediatamente. Ele me envolveu em um abraço apertado, tentando me acalmar e garantindo que tal cenário sombrio jamais se concretizaria. É claro que, a partir daquele exato momento, uma repulsa crescente por Felipe começou a tomar conta de mim. Em alguns momentos, Pedro nos convidava para ir jantar em sua casa. Certa noite, enquanto eu estava cuidando do pequeno Miguel no quarto ao lado, pude ouvir uma conversa entre Pedro e Felipe que me deixou completamente atordoada e em choque. Felipe fez uma sugestão particular que fez meu coração acelerar vertiginosamente. Ele disse: "Olha, meu amigo, tua esposa é um espetáculo de mulher. Não aguento mais a vontade de provar um pedacinho dela. Você precisa cumprir o que combinou conosco." Eu fiquei em choque, sem entender. Como assim? Percebi, com um frio na espinha, que eles estavam falando de mim. Felipe estava declarando em voz alta que me queria. Aquilo que eu ouvi me deixou totalmente confusa, sem conseguir entender que tipo de conversa estranha era aquela. Fiquei bem atenta para captar qualquer outra coisa. Mas a pessoa com quem falava, o Pedro, respondeu num tom tão baixo que o som se perdeu no ar. Não deu para ouvir direito. Sinceramente, não sou de ficar ouvindo conversas sem importância de homem nenhum. Não quis insistir com o Pedro, nem parecer inconveniente ou boba paranoica. Mais ou menos uma semana depois, ele saiu para se encontrar com Felipe. Já passava das 2 da madrugada e ele ainda não tinha voltado. Então, decidi que era hora de dormir. No meio da noite, ele me acordou com carícias. Fazia um bom tempo que não tínhamos um momento íntimo assim, então acabei me deixando levar. Eu não percebi que ele estava bem alterado, pois sentia um cheiro fortíssimo de bebida alcoólica. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu entre nós, mas ele me colocou uma venda nos olhos, dizendo que queria experimentar algo diferente comigo. Não havia motivo para eu me opor a isso. Em um certo momento da intimidade, senti uma mão a mais tocando meu corpo. Na hora, retirei a venda e, para minha total surpresa, descobri que quem estava ali comigo era Felipe. Meu marido estava ali perto, quieto, deitado e vendo tudo acontecer. Um grito de dor escapou da minha garganta junto com as lágrimas, enquanto eu dizia que aquilo tinha sido feito sem o meu consentimento.
Num misto de raiva e desespero, avancei com toda a força contra o Felipe. Dei chutes e vários socos com a raiva que senti. Por pouco ele não se machucou mais, pegou suas roupas que estavam numa poltrona ali perto e sumiu. Meu marido, em vez de me ajudar, tentou me abraçar, dizendo algo chocante, que aquilo era uma de suas fantasias mais secretas e assustadoras. Mesmo ele chorando muito, precisei me acalmar para tentar consolá-lo, mas fui firme e disse que nosso relacionamento tinha acabado de vez. Fui direto para o quarto do nosso filho e me tranquei lá dentro, procurando um lugar seguro. Na manhã seguinte, ele apareceu completamente acabado, chorando muito e me pedindo perdão. Ele jurou que aquilo nunca mais aconteceria, justificando sua atitude por estar drogado. Mas nada do que ele dissesse mudaria minha decisão. Deixei bem claro que não queria mais nenhuma ligação com ele, pois ele ultrapassou todos os limites ao permitir que seu amigo me causasse tanta dor, humilhação e violência. Vendo que minha determinação estava inabalável, ele declarou com firmeza que não abriria mão do lar que edificou com tanto suor e sacrifício. A tensão daquele dia culminou em uma discussão prolongada e intensa entre nós dois. Assim que a manhã seguinte raiou e ele partiu para o trabalho, organizei minhas coisas e busquei refúgio na casa de minha mãe. Contudo, como eu já antecipava, ela logo sentenciou que eu estava equivocada. Ao relatar o quão crítica a situação se tornara, ela, para meu espanto, insinuou que eu deveria me sentir sortuda, pois meu marido me incluía em seus desejos mais profundos, interpretando isso como um sinal de que ele preferia a mim do que a outra. A ideia me causou um profundo mal-estar, uma náusea que me fez duvidar da sanidade dela e até de nosso parentesco. Tentei fazê-la entender que o dinheiro não compra tudo e que não permitiria que nosso filho crescesse ao lado de um pai viciado e infiel. A resposta dela foi um olhar raivoso, seguido de um ultimato cortante. Se eu ousasse deixar o homem com quem estava, precisaria encontrar outro lugar para morar, pois sua casa não me hospedaria mais. Aquelas palavras perfuraram meu coração como lâminas afiadas. Minha própria genitora lançou um alerta sombrio sobre o destino que eu teria ao seguir adiante com uma criança tão pequena. Naquele dia, vi-me forçada a retornar para o meu lar, pois as palavras de minha mãe foram claras e diretas. Ao anoitecer, uma longa conversa ocorreu em minha mente. Eu argumentava comigo mesma que a questão não se resumia apenas a um divórcio. Ele, por sua vez, afirmou categoricamente que jamais aceitaria se separar de mim, declarando que ainda me amava profundamente. E, caso eu decidisse trilhar meu próprio caminho, ele tomaria a guarda de Miguel para si. Assegurou que não seria complicado convencer um juiz de que eu não queria condições de cuidar de Miguel, utilizando o argumento de que eu seria uma mãe inadequada e que, possivelmente, minha própria mãe seria chamada a depor contra mim. Fiquei completamente descontrolada. A perspectiva de perder Miguel, que representava tudo para mim, era insuportável. Senti-me obrigada a aceitar aquela situação avassaladora. No entanto, as circunstâncias conseguiram se agravar ainda mais, pois ele percebeu o domínio total que exercia sobre mim. Começou a me impor suas vontades com ameaças explícitas, declarando que, se eu não fizesse o que ele mandava, ele tiraria meu filho. Ele me tinha completamente nas suas mãos. Eu era excessivamente ingênua, desatenta e desinformada sobre o mundo, tendo a certeza absoluta de que a justiça jamais estaria do meu lado. A partir daquele instante, iniciei os anos mais cruéis e torturantes da minha existência. A presença do meu companheiro em casa era sinônimo de desgraça. Ele retornava constantemente embriagado e me forçava a atender não só às suas vontades, mas também às de terceiros, como Felipe, a quem ele frequentemente trazia para perto. Cada um desses episódios me deixava em estado de profunda agonia e desamparo.
Em busca de um alívio, procurei abrigo no lar da minha mãe. No entanto, fui recebida com indiferença e maldade, sendo expulsa todos os dias, o que me submeteu a uma humilhação constante e insuportável. O ápice do sofrimento ocorreu em menos de 6 meses. Perdi o filho que esperava. A causa foi uma acusação falsa de traição feita por ele, que manipulou fotos minhas com o Felipe e alegou que eu havia sido infiel. Além disso, ele espalhou mentiras sobre o meu suposto uso de drogas. Meu advogado, apesar de seus esforços, não conseguiu apresentar provas a meu favor. A sensação de impotência me levou a pensar em acabar com tudo. O medo de nunca mais poder abraçar meu pequeno Miguel era um fardo imenso. Minha mãe se recusou a me abrigar, então minha avó, com um ato de bondade, me recebeu em sua casa. Os dias eram repletos de lágrimas. A única força para continuar vivendo vinha da possibilidade de ver Miguel nos fins de semana. Essa esperança era meu sustento. Comecei a espalhar currículos por toda parte e, por um milagre, fui chamada para trabalhar na área de serviços gerais de um prédio comercial. O trabalho me permitiu ocupar a mente e encontrar um rumo. Nos momentos de trégua, era como se um peso esmagador me fizesse desabar em um choro incontrolável. Lutava para segurar as lágrimas, mas era inútil. A dor era tão intensa que eu sentia estar imersa em um verdadeiro abismo. Um dia, porém, Sandra, uma colega de trabalho, notou minha aflição e veio perguntar o motivo de tanta angústia. O carinho que ela demonstrou me permitiu desmoronar de vez. É claro que não cheguei a mencionar os atos deploráveis que cometi, pois a vergonha era imensa demais para ser exposta. Em vez disso, relatei o que minha própria mãe fez, como ela se prejudicou e, de forma cruel, testemunhou contra mim no julgamento do divórcio. Com a voz embargada e em meio a soluços, declarei que a mágoa principal não era essa. Meu único e ardente desejo era ter de volta o meu pequeno Miguel. Com uma franqueza que me surpreendeu, Sandra informou que, confiando apenas na lei, minhas chances de ter meu filho de volta eram mínimas. Contudo, ela acrescentou que sabia de outros caminhos, um tipo diferente de justiça, muito mais antiga e infalível. Naquele instante, o choro cessou, substituído por uma sede de saber. Perguntei imediatamente do que ela estava falando. Ela explicou que o assunto era delicado demais para ser tratado ali, mas que poderíamos conversar com calma após o expediente. Combinamos nosso encontro e assim ocorreu. A outra pessoa me aconselhou a expandir meus horizontes mentais, alertando que sua proposta seria algo com sérias consequências espirituais e morais. Sua indagação foi direta. Eu estaria disposta a ir até as últimas consequências, a fazer qualquer coisa para reaver meu amado filho? Sem hesitar um segundo, minha resposta foi um enfático sim, garantindo que faria absolutamente tudo o que fosse necessário. Na sequência, ela quis saber se eu já havia considerado, mesmo que remotamente, a possibilidade de me envolver com práticas de magia negra. Para ser completamente honesta, confesso que essa ideia nunca sequer cruzou meu pensamento. Minha devoção sempre foi voltada para o divino e jamais cogitei a possibilidade de alcançar meus objetivos por meios tão obscuros e distantes da fé que professo. De fato, sempre tive um repúdio profundo por quaisquer rituais ou atos que se desviassem dos caminhos puros e sagrados do nosso Senhor. Contudo, a circunstância desesperadora em que me encontrava me impunha a necessidade de sacrifícios extremos e dolorosos. Para trazer meu pequeno de volta para casa, a única opção era estar preparada para encarar qualquer coisa, não importando o quão sombria fosse.
Ela então compartilhou que também enfrentou um período terrível em sua vida, no qual recorreu à magia com o propósito de afastar um obstáculo humano de seu caminho, sugerindo que eu trilhasse o mesmo percurso. Adicionalmente, caso eu decidisse seguir adiante com essa ideia, ela se ofereceu para me conectar com a mesma feiticeira que lhe prestou auxílio há muitos anos. Aceitei de imediato, pois sentia que não possuía mais nenhuma outra saída viável. Meu coração partia ao pensar que meu filho também sofria intensamente devido à nossa separação forçada. Marcamos para os próximos dias nos encontrarmos. Contei tudo o que estava passando para a mulher que mexe com magia. Revelando tudo, contei as coisas ruins e os desprezos que sofri. Era nítido o quanto a praticante de magia ficou furiosa com Pedro e enojada com a minha mãe. Ela me perguntou como eu queria que os dois pagassem por isso. Eu disse que minha mãe não precisava pagar nada, pois não queria ter culpa ou remorso disso. Mas sobre Pedro, ela tinha total liberdade para fazer o que achasse melhor para tirá-lo do meu caminho. O que eu mais queria era apenas ter meu filho de volta comigo. Ela disse que me ajudaria nisso e faria essa parceria com gosto. Expliquei que não tinha muito dinheiro para pagar o que ela faria, pois estava numa situação financeira difícil. Mas eu tinha um colar bem valioso que ganhei quando eu e ele éramos namorados. Ela me pediu uma roupa dele. Ela me deu um pozinho preto e pediu para eu jogar na frente da casa dele. E se desse, para colocar também debaixo do travesseiro dele. Completamente sem ter para onde correr, entreguei a ela todo o meu salário daquele mês e prometi que voltaria com o dinheiro da venda de um colar que possuía. A situação era tão desesperadora que, no dia seguinte, faltei ao trabalho. A espera até o sábado era simplesmente insuportável. Dirigi-me com pressa a uma joalheria, onde me desvencilhei daquele colar por um valor bem abaixo do seu preço real de mercado, mas que foi suficiente para cobrir o serviço encomendado à senhora Amélia. Eu depositava ali todas as minhas esperanças, toda a minha fé neste encantamento. Era crucial que desse certo. Era a única alternativa que eu via para ter meu filho de volta, para abraçá-lo novamente. Não havia tempo a perder. Foi até a residência onde ele se encontrava, inventando a desculpa de que desejava vê-lo. Quem estava com ele era a babá. A doçura e a inocência estampadas no sorriso do meu pequeno me comoveram profundamente, reafirmando o amor que sentia por ele, um amor maior que o meu próprio ser. Pegar uma peça de roupa daquele homem que me causou tanta dor foi surpreendentemente fácil. Naquele dia, nem mesmo pude ficar com o meu filho, nem retornar para auxiliar a senhora Amélia em seus afazeres. Entreguei à feiticeira uma peça íntima dele e uma foto dele. 21 dias completos se passaram e nada mudou. No entanto, a praticante dessas artes me assegurou com convicção que Miguel retornaria para mim e me deu novamente aquele pozinho de cor escura. Pediram que repetisse um ritual por 7 dias seguidos, jogando algo em frente à casa de um certo homem. Contudo, nada mudou e eu só perdi o pouco dinheiro que tinha, tendo que vender outras joias guardadas. Foi uma sorte ter recebido muitas joias, bolsas e roupas de valor quando me casei com aquele descarado. Algo dentro de mim dizia para eu não desistir, pois eu confiava no poder da Dona Marta. Juntei novamente algumas coisas minhas e levei até ela. Ela garantiu que agora não falharia de jeito nenhum, pois havia feito um trabalho muito mais forte. Depois, fui visitar meu filho e soube pela babá que ele tinha sido internado em estado gravíssimo após uma overdose. Não vou negar, eu fiquei feliz. Ele passou poucos dias no hospital, mas se recuperou logo. Cerca de um mês depois, ele sofreu um acidente de carro, provavelmente por estar bêbado e sob efeito de drogas. O veículo ficou destruído, mas para minha surpresa, ele saiu ileso.
Eu suspeito que aquele sujeito era protegido por algum demônio de muita força. De qualquer forma, aquele acontecimento foi crucial para mim. Procurei um advogado com urgência para que a guarda do nosso filho, Miguel, fosse retirada dele. Seu envolvimento em negócios obscuros e um estilo de vida perigoso o tornavam completamente inapto a cuidar de nosso herdeiro. A batalha pela custódia foi extremamente desgastante. Mesmo com provas claras de seu envolvimento em atividades ilícitas, o processo se arrastou por mais de um ano. Essa espera interminável me causou angústia, mas o resultado foi a retomada da guarda. Ele foi obrigado judicialmente a prover pensão para nosso filho. Contudo, eu sempre fiz questão de manter minha independência financeira, recusando qualquer centavo dele. Trabalhei incansavelmente, pois não desejava ter qualquer vínculo financeiro com alguém que me causou tantas preocupações. Aceitei o dinheiro da pensão apenas por ser para o sustento do nosso filho, jamais para meu proveito. Nunca me senti culpada pelas minhas escolhas. Eu repetiria cada passo. Ele nunca enfrentou as verdadeiras consequências de suas ações. Ele me expôs a situações perigosas e me forçou a participar de atos duvidosos que jamais sairão da minha memória. A única coisa que me dá força para continuar é saber que meu filho está seguro comigo. Infelizmente, não posso impedir seu pai de visitá-lo. 2 vezes por mês, ele vem buscá-lo para passar alguns dias. Compreendi que, para o bem-estar do meu filho, era imperativo cortar todo e qualquer laço com a minha genitora. E também garanto que o pequeno Miguel jamais tenha contato com ela. A razão é clara, sua influência é profundamente nociva. E eu jamais a permitirei perto dele. Encarei essa separação como um pagamento justo e merecido por todas as dores e mágoas que ela me causou. Em minha alma, suplico a Deus dia após dia por misericórdia, pois precisei me valer da magia negra, um recurso desesperado, mas que se mostrou a única via para recuperar meu amado filho.